Capítulo 225. Eu não fiz isso de propósito. A menina de vestes azuis era muito linda, e ela recebeu atenção na área 3 ligeiramente abaixo da de Shuzixuan. Em todo o banquete da aliança, os únicos que eram comparáveis a ela em termos de aparência eram Zhao Yufei e Kang Yuyi. No instante em que ela entrou na arena, chamou a atenção de toda a aliança. É Gulan Yui, a discípulo principal do Palácio de Jade isolado, e ela pode chegar no top 10. A sorte desse garoto com as meninas não é ruim, mas ele não terá a chance de saborear. Alguns dos discípulos de elite olharam com fúria para Zhao Feng. Gulan Yui era a discípulo principal do Palácio de Jade isolado e o clã era único entre os 13 clãs. Todas as discípulas eram lindas meninas. A oponente de Feng era ela. A expressão da mestre do clã Lua Quebrada mudou. Gulan Yui era famosa entre os 13 clãs. Há rumores de que mesmo Ao Yuetian perseguiu essa garota, mas acabou em fracasso. Deste modo, pode-se ver seus padrões. As altas autoridades do clã Lua Quebrada tinham expressões solenes. Embora Zhao Feng fosse forte, eles não tinham confiança absoluta nele. Porque em termos de força, Gulan Yui era ainda mais forte do que Yang Gan. Só o primeiro ancião estava calmo enquanto olhava para a área 13 e pensou consigo mesmo: Fengir, seu objetivo é tornar-se um das estrelas. Se você não puder passar por essa etapa, então. Naquele momento, risadas de garotas podiam ser ouvidas do lado da arena. A Irmango ganhará facilmente. Eu aposto que Irmango ganhará dentro de alguns movimentos. Aposto 7 movimentos. Eu aposto 3 movimentos. Essas vozes fizeram com que os superiores do clã Lua Quebrada franzissem as sobrancelhas. Parecia que os estandes de espectadores do Palácio Isolado de Jade estavam bem ao lado deles. A mestre do clã e anciãos do clã Lua Quebrada tinham expressões feias. O Palácio de Jade Isolado era muito arrogante. Como se estivesse sentindo a insatisfação do clã Lua Quebrada, uma linda garota de vestes azuis da área do Palácio de Jade Isolado olhou e disse: então são os colegas do clã Lua Quebrada. Vocês não precisam se preocupar, Lan Yui irá pegar leve. Depois disso, todos os espectadores do Palácio de Jade Isolado começaram a rir. As expressões da mestre do clã e dos anciãos do clã Lua Quebrada tornarão-se ainda mais feias. Mestre do Palácio de Jade Isolado, não diga tais palavras muito cedo. Os olhos da mestre do clã Lua Quebrada piscaram quando ela retrucou. A mestre do Palácio de Jade Isolado não pensou assim e uma expressão zombeteira apareceu no canto de seus lábios, como se ela fosse muito desdenhosa para responder. Ela obviamente estava muito confiante na força de Gulan Yui. Fengir nunca perdeu antes. O primeiro ancião abriu a boca e falou lentamente. Suas poucas e simples palavras estavam cheias de confiança e fizeram com que os corações dos superiores dos dois clãs tremessem. Nunca perdeu antes. Quanto peso estava contido nessas palavras. Aqueles do clã Lua Quebrada não podiam deixar de lembrar que, além de Zhao Feng perder propositadamente para Han Xiaoyuan, ele realmente não havia perdido antes. A expressão da mestre do Palácio de Jade Isolado mudou um pouco: esse jovem é seu discípulo. No mesmo instante, na arena da área 3, os dois começaram a trocar golpes. Tão rápido! Os discípulos de elite que estavam assistindo ficaram pasmados. Zhao Feng e Gulan Yui não disseram nada de antemão.
Eles apenas se olharam por uma ou duas respirações antes de fazerem seus movimentos instantaneamente. Embora Gulanhui parecesse ser fraca e calma do lado de fora, ela tinha uma arrogância em seus ossos que a desdenhava do jovem em frente a seus olhos. Pensando em como ela havia rejeitado ao Yuetian, como ela colocaria um jovem tão desconhecido em seus olhos. No entanto, no momento em que trocaram golpes, sua expressão mudou. O jovem na frente dela era calmo e frio. Suas ações eram tão rápidas quanto o relâmpago e sua velocidade bem como o movimento não tinham fraquezas. Ele casualmente dissolveria seus ataques. Peng. No instante em que ela entrou em confronto com Zhao Feng, uma sensação elétrica entorpecida percorreu seu corpo. Em apenas 3 movimentos. Não só Gulanhui não ganhou qualquer vantagem, ela estava um pouco sobrecarregada. O sentimento entorpecente restringiu sua velocidade e, se continuasse, isso prejudicaria sua vida. Esta era Gulanhui cujo cultivo e força eram ainda maiores que os de Yang Gan. Se fosse outra pessoa, ficariam instantaneamente chocados. O que surpreendeu Gulanhui eram os olhos de seu oponente. Eles eram afiados e calmos e não mudaram por causa de sua aparência. Este era um jovem frio até o osso. 3 movimentos. 5 movimentos. 7 movimentos. Toda vez que Gulanhui trocou golpes com ele, seu corpo ficaria entorpecido e o leve tremor a envergonhou. Eles chegaram ao 10º movimento. A mestre do palácio de Jade isolado tinha uma expressão solene e seu riso de alegria parou. A situação agora parecia muito ruim para Gulanhui. Zhao Feng tinha poder e velocidade imensas e ele manteve a iniciativa. Por outro lado, os superiores do clã Lua Quebrada tinham um aspecto de alívio. Quando o pirralho louco já perdeu. Sim, não posso acreditar que estávamos apenas preocupados por ele. Pensando nas ações de Zhao Feng no julgamento da Cordilheira Flutuante, muitas pessoas acharam engraçado. Neste momento, Gulanhui de repente recuou dezenas de metros com uma expressão gelada: quem é você? Quem sou eu? Zhao Feng fez uma pausa, ele pareceu lembrar que o juiz havia chamado seu nome antes. E agora essa garota estava pedindo o nome dele. Isso, obviamente, significava que ela nem sequer havia se incomodado antes. Você acabará por saber quem eu sou. Zhao Feng riu friamente. Arrogante. Gulanhui tornou-se envergonhada e irritada. Quando foi que ela já havia sido ignorada? E por alguém que tinha a mesma idade que ela. Dança da ilusão da lua azul. Gulanhui abriu os braços e círculos de ondas azuis se espalharam por ela. Ao mesmo tempo, sua aura de repente subiu. No instante seguinte, Gulanhui flutuou e ela acenou com as mangas e 2 fitas azuis de 3 metros ondulavam no ar enquanto ela dançava. Toda vez que ela girava, suas fitas enviariam uma onda terrível que poderia destruir instantaneamente uma árvore da grossura de várias pessoas a abraçando. A dança da ilusão da lua azul consiste de 9 movimentos, cada um mais forte do que o último. A irmã Gu já treinou até o 7º movimento e feriu um cultivador no 7º céu com ela. As discípulas do Palácio de Jade isolado começaram a discutir sobre isso. Dança da ilusão da lua azul. Parece que sua sorte é muito ruim por você enfrentar um oponente tão forte, obrigando-a a já usar esse movimento. A mestre do Palácio de Jade isolado suspirou. Vendo que cada movimento da dança da ilusão da lua azul era mais forte do que o último, a pressão que Zhao Feng sentiu também era maior.
Se ele deixasse o oponente continuar, seria problemático. Isso termina aqui, exclamou Zhao Feng quando seus cabelos azuis sopraram violentamente e uma faísca de relâmpago apareceu no ar. Gulan Yu, que estava no ar, só sentiu uma aura destrutiva e a sensação de choque era várias vezes mais forte do que antes. Dança do vento e trovão. No instante em que Zhao Feng empurrou a palma da mão, o relâmpago e o vento se entrelaçaram. Embora ambos estivessem fazendo uma dança, não havia nada de bonito neles, apenas uma destruição aterradora. Hong Long Long. Entre as explosões de trovões, Zhao Feng era como um demônio. Vá! Gulan Yu imediatamente cuspiu um bocado de sangue quando ela foi varrida pelo poder devastador e, seu rosto assim como seu corpo tinham marcas de queimaduras sobre eles. A menina linda em apenas um segundo atrás agora se tornara extremamente irritada e seu rosto estava quase destruído. Porra! Esse cara não sabe como pegar leve com uma mulher. Definitivamente obterei justiça para a deusa Gu. Até mesmo Gulan Yu perdeu, então, como você ganharia com sua força? A multidão explodiu em alvoroço. Muitos discípulos de elite começaram a xingar Zhao Feng. Você? O rosto de Gulan Yu estava extremamente pálido, ela podia sentir claramente as marcas de queimadura em seu rosto e ela nunca esqueceria o sentimento entorpecente. Além disso, a palma do vento e trovão era uma habilidade muito destrutiva e as cicatrizes que restavam não foram facilmente removidas. Zhao Feng vence. O juiz do reino espiritual verdadeiro cerrou as sobrancelhas e anunciou a vitória de Zhao Feng. Era raro ver esses jovens que podiam danificar tais belezas. Então você se chama Zhao Feng. A humilhação de hoje e a cicatriz no meu rosto, Gulan Yu disse com os dentes cerrados. Desculpe, eu não fiz isso de propósito. Zhao Feng cortou sua sentença e seus cabelos azuis sopraram no vento, fazendo-o parecer frio e misterioso. Então ele saiu vitorioso da arena. Eu não fiz isso de propósito. Todos engasgaram e tinham expressões coloridas. Na frente de todos, ele quase desfigurou uma das garotas mais charmosas dos 13 clãs e ele não fez isso de propósito. Esse cara era muito casual. Esse cara é louco. Você não vê que ele só tem um olho. Ele é definitivamente um estranho. Todos olharam para Zhao Feng com expressões cautelosas. Esse louco até mesmo feriu uma beleza como Gulan Yu, quem sabia o que ele faria se fosse outra pessoa. Gulan Yu, você está bem? A voz clara de Xu Zixuan soou e sendo uma das 4 estrelas, suas palavras eram de grande importância. Estou bem. Gulan Yu conseguiu sorrir. Xu Zixuan era conhecido por sua preocupação com os 13 clãs e por ele também ser extremamente bonito, ele era o par ideal para muitas garotas. Ao mesmo tempo, todos do Palácio de Jade isolado ficaram furiosos. Quando um clã justo, como o clã Lua Quebrada, teve um discípulo tão cruel? Gritou a mestre do Palácio de Jade isolado. Os superiores do clã Lua Quebrada olharam um para o outro e sentiram-se ligeiramente pressionados. Em termos de força, o Palácio de Jade isolado ficou em 6º lugar, muito mais forte do que o clã Lua Quebrada, que ficou em último. Ela está ligeiramente ferida. O primeiro ancião tinha uma expressão tranquila. Não houve muita reação do clã Lua Quebrada, pois as ações de Zhao Feng eram aceitáveis.
pensando em como essa pessoa prejudicou até mesmo discípulos do mesmo clã no julgamento da Cordilheira Flutuante, então não seria uma grande surpresa se ele prejudicasse discípulos de outros clãs. Levemente ferida. Você não sabe que os olhares são muito importantes para uma menina. A mestre do palácio de Jade isolado quase explodiu de raiva, sua importante discípula quase estava desfigurada, como não podia se sentir mal. E o que a deixou extremamente irritada era que a mais forte discípula principal de seu clã havia perdido facilmente para um discípulo desconhecido. Área 3. Gulanhui imediatamente colocou um medicamento precioso, mas ainda era desconhecido se as cicatrizes permaneceriam lá ou não. Laniui, eu vou vingar você. A voz de Shuzixuan era muito calma, mas continha confiança absoluta.